Dentre as muitas questões que nos interessam, a todos nós, e que é possível até que não tenham uma importância muito grande, mas que deixa todo mundo, vamos dizer assim, curioso, pelo menos, é a questão da cronologia dos acontecimentos que marcaram a experiência terrestre. Digo isso porque é possível que as questões espaço-temporais sejam questões menores, mas que a nossa compreensão, ou a nossa cabeça, exige, de alguma maneira, informações a respeito disso. Se a gente tentar construir um gráfico para começar a entender a primeira colocação que a mensagem faz, aproxima-se rapidamente o dia do nosso reencontro, a operação está deflagrada. A primeira questão que se levanta é justamente, muito bem, quando é que se deu a separação? Né? Essa é a primeira questão que se levanta. Né? E nós vamos estar, então, diante de um desafio na compreensão cronológica da experiência terrestre. Isso aqui, um eixo do tempo. Os senhores sabem, aqueles que têm acompanhado nosso trabalho, que havia um momento em que aconteceu no sistema solar vamos dizer assim, vamos chamar de uma contenda, de uma guerra, de um fato que produziu desarranjos estruturais muito grandes no sistema solar. Não se sabe a época em que isso aconteceu, mas um fato notável, suficientemente grave para que um planeta inteiro fosse destruído, danificado. Nós ficamos com planetas físicos, na época, com Mercúrio, com Vênus, não existia a Terra, Marte, entre Marte havia um outro, e Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Caronte. Caronte. Essa era a formação física, sistema solar físico. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sistema solar já teve outros 3 corpos. Não se sabe também quando. Há poucas notícias sobre isso. E há uma certa confusão também. Não se sabe se esse número se refere originalmente a planetas físicos ou não físicos, mas alguma coisa é certa. Nós temos planetas nesse sistema não físicos também. Né? Planetas não físicos. Né? Há uma história do tal do planeta Tovar, que não se sabe exatamente o que seja, né? Mas acredita-se que Tovar seja um planeta hiperfísico, porque são civilizações que trocam, vamos dizer, experiência com seres solares. Ora, Tovar está aqui em algum lugar desse sistema, algum planeta hiperfísico. Nós vamos representar a coleção dos hiperfísicos por essas bolinhas pontilhadas. Quando isso? Em que época essa configuração? Não sabemos. Possivelmente, nós não temos nem mesmo como medir essa idade a partir do nosso sistema de medida de tempo, anos, por exemplo. O que é isso? Né? Quando existe dificuldade mesmo de medirmos coisas muito mais elementares em matéria de tempo, quanto mais épocas remotas como essa. Sabemos, portanto, que, acontecido isso, houve também um outro momento, vamos chamar aqui de momento B, em que um monte de gente veio de fora. 11 povos, com suas naves, trazendo tanto criaturas físicas quanto hiperfísicas, chegaram aqui organizados em 3 grandes grupos. Quer dizer, são 11 povos formando uma espécie de 3, organizados em 3 grandes grupos. Quando será que isso se deu? É outro grande ponto de interrogação. Conta a tradição dos espaciais que ao chegarem nesse sistema solar, esses estrangeiros,
eles se aquartelaram em Vênus, Mercúrio, Vênus, aqui 2. Teriam se aquartelado em Vênus, estabelecido, portanto, aí suas bases de operação. Vênus, portanto, já existia, possivelmente abrigava alguma civilização, no campo material também, Marte também. É possível até que essas grandes construções que hoje estão verificando em Marte sejam coisas tão antigas quanto essas datações, né? Data impraticável. Os espaciais, quando se referem a esse tempo, falam, por exemplo, a eras incontáveis, há muito tempo atrás, ou num tempo que vocês não sabem, que vocês não conseguem medir. Quer dizer que são expressões extremamente genéricas, vazias realmente de elementos mais concretos, mais consistentes. O fato é que é um tempo muito passado. Esses povos chegaram de fora. Nós sabemos também que existe um terceiro momento, momento C, em que foi decidido, deixa eu mudar essa caneta aqui, um momento C, em que a Terra passa a integrar o sistema solar. O senhor sabe como isso foi feito, né? Vamos representar aqui a nossa galáxia, Via Láctea, que os ETs chamam de Lúcia. E lá de um sistema de Sol trino, né? Duplo Sol com luminosidade e um sem luminosidade, carrega um monte de sistema, havia o planeta Avis, e um satélite de lá foi retirado e lançado no espaço e capturado pelo sistema solar nosso, sistema solar de Ors. Muito bem, então houve um tempo C em que a Terra entra no sistema. Para que a Terra entrasse nesse sistema, entre o tempo B e o tempo C, foram desenvolvidas uma série de atividades. Não só a descoberta desse planeta, desse satélite que seria futuramente a Terra, como um ajuste nisso daqui. Fizeram um ajuste porque colocaram aqui no futura órbita da Terra 2 corpos girando. Formavam um binário, né? E esses 2 corpos celestes são conhecidos hoje nossos. Um é a nossa Lua e a outra é Plutão, que aqui está o Caronte, que é o satélite de Plutão. Estava Plutão aqui também, Pluto. Eles colocaram esses binários girando, abrindo uma órbita entre Vênus e Marte. E isso aconteceu em algum momento, nesse intervalo entre B e C. A Terra chega no sistema solar, sem dúvida a sua entrada produz desarranjos de monta no sistema, tanto é verdade que Pluto, o astro que entra captura a Lua, e Plutão é lançado e vem aqui se entender com Caronte, com quem faz um binário conhecido para a ciência até hoje. Né? Há momentos em que esse binário aqui está nessa posição, isto é, às vezes ele está entre a órbita de 7 e 8, e às vezes ele é o último. Né? Bom, essa então é a configuração no tempo C. Quando foi isso? Veja a sequência de pontos de interrogação. Não sabemos. Não sabemos quando que houve esse desastre. A gente não sabe também quando que aconteceu a chegada desses povos, desses navegadores avançados. Não sabemos quando a Terra foi inserida no sistema solar. Terra essa que era, na verdade, um satélite. Né? Satélite esse que foi elevado à categoria de planeta graças ao espírito de Darmon, o planeta destruído, que eu representei aqui, não. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Aqui no meio, né? Originalmente, havia Darmon. Não, acho que eu representei. É esse aqui. É esse aqui, é o 4 mesmo, né? Darmon. O planeta destruído. E que hoje há uns cacos, né? Esses grupos de rocha que orbitam depois de Marte.
também não se sabe quando. Quanto tempo levou para a adequação? Então, há um momento D, esse tempo aqui, em que esse satélite de Avis, que porque viajou foi chamado Helium, que quer dizer aquela ou aquilo que gosta de viajar, eu escrevo ali M, Helium, que na origem chamava-se Atmahas. Atmahas. Eu escrevo como pronuncia, gente. Não sei as grafias corretas desses sons todos. Atmahas, que quer dizer aquilo que deve ser ou que foi arrancado pela raiz, extraído. Esse era o sentido, era o nome da Terra quando era um satélite de Avis. Ok? Como viajou, porque viajou, foi apelidada de Helium, a que gosta de viajar. Precipitada no espaço por uma tecnologia cíclope muito avançada, é capturada pelo sistema solar. Quando? Outro ponto de interrogação. Não temos essas datações, não sabemos. Só há notícias de que essas coisas aconteceram. Durante C, de C para D, esse satélite recebe o espírito de Darmon, começa a ampliar de volume, a gerar matéria no seu sistema, a ter campos eletromagnéticos colocados, enfim, a vida foi inserida, etc, etc. Todo o período de adaptação. Vamos supor que, então, em D, nós tínhamos perfeitas condições já para que esses estrangeiros que vieram aqui começassem a nascer aqui. Foi uma preparação de um berço. Quanto tempo? Não sabemos. Houve um outro momento, E, com intervalo, que também não sabemos de quanto tempo. Nenhum desses intervalos são conhecidos. Todas as expressões que os ETs usam para falar desses tempos são todas do tipo, e por eras incontáveis, passado um longo período. O que quer dizer essas coisas? Não sabemos, ninguém sabe. É possível, portanto, que haja problemas de mensuração mesmo, de referência, né? Como vamos medir essas coisas? Principalmente porque o tempo cósmico difere do tempo relativo, né? Então, fica complicado a gente estabelecer datações para esses períodos. Muito bom. Aconteceu, então, aqui que estava tudo pronto para receber o homem. Ora, como é que os estrangeiros começaram a montar um esquema? Vocês sabem que houve experiências aqui dramáticas com os fecundadores, né? E a experiência com os fecundadores não deram certo. E eles acabaram adaptando uma criatura artificialmente criada por eles, que servia como uma espécie de um primata de estimação, né? Uma criatura que era um hermafrodita, fabricado, vivo, uma criatura inteligente, relativamente inteligente, com sentimentos, etc., que colaborava nas experiências da época, no sentido da manutenção do mundo vegetal, animal, enfim, todas as experiências que estavam sendo feitas na época. Então, há um período de trabalho grande, um trabalho que acontece o fracasso da introdução do homem através dos fecundadores, é uma coisa que nós já discutimos, já aprendemos em outras ocasiões. Enfim, o fato é que chega um dado momento, F, que também ninguém sabe quanto tempo passou, o homem está implantado na Terra, finalmente, com especialização sexual. Então já tínhamos homens e mulheres na Terra. Né? No início da experiência, eles eram hermafroditas. Depois eles tiraram, através de uma cirurgia específica, eles pegaram os hermafroditas e especializaram, criando a mulher. Então ficou o hermafrodita e a mulher especializada. Com o tempo, já que havia um ser especializado feminino, os hermafroditas naturalmente se especializaram masculino. Né? É assim a história do Adão e Eva. O que tiraram do homem não foi a costela, foram subsistemas glandulares, etc., para que houvesse a especialização. Por isso que dizem que a mulher vem do homem, né? Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Na verdade, era um ser hermafrodita, de onde a experiência foi feita. Bom, quando? Aqui nós só temos pontos de interrogação. Quanto tempo será que deve ter durado esse tipo de experiência aqui? Não sabemos. Quando foi que isso aqui aconteceu?
Também não sabemos. Tem um monte de chute, tem. Uma pancada de chute. Tem gente que data, por exemplo, eu mesmo arrisquei algumas situações, a gente pode falar de 4,5 a 5 bilhões desse início aqui. Mas não sabemos se isso é verdadeiro. Por que esse dado? Porque os cientistas descobriram, quer dizer, tem um sistema de aferição, que eles acham que essa é a idade da Terra no sistema solar. Portanto, é um chute, é uma referência científica, que pode não significar nada, porque anos não quer dizer coisa nenhuma, 4,5, 5 bi. Inclusive porque os espaciais dizem, quanto mais antigo no tempo, mais recente de fato é a coisa. Porque nós não medimos o tempo cósmico, nós medimos o tempo relativo. E esse muda. Né? Os nossos relógios biológicos percebem essas alterações, mas o relógio físico não percebe. Então nós sabemos que há anos que passam rápido. Não é percepção, sentimento, é real, porque os nossos organismos percebem o tempo cósmico. Mas o relógio andou a mesma coisa, o calendário é a mesma coisa, etc. Né? Mas nós sentimos anos mais ou menos rápidos do que outros, porque o tempo ele se comprime, se deforma, né? Ele se contorce. Todos esse comportamento, que é inclusive característico dos gases, o tempo também tem. Né? Muito bem, tudo ponto de interrogação. Aí acontece, deixa eu ver o alfabeto como é que está, D, E, F, G. Tinha que ser justo na letra 7. Aqui acontece o famoso acidente solar. Quando? Não sabemos. Esse agrupamento aqui progrediu e desenvolveu civilizações muito incríveis. As civilizações na época não eram civilizações planetárias, que elas não se espalhavam pelo planeta. Elas se organizavam em espécie de grandes cidades isoladas, né? Complexos que mantinham estreita relação com povos do espaço, com toda a infraestrutura subterrânea que estava sendo montada na ocasião, isso tudo. Não sabemos quando foi isso. Né? Tudo isso aí, gente, é para a gente entender a palavra do reencontro. Muito bem. Houve o acidente. O acidente, ele encontrou o sistema solar, varreu o sistema solar, disse que aproximadamente em 8 minutos, a energia deletérica do acidente solar chega à Terra. Isso é um dado interessante, porque é mais ou menos o tempo que hoje a energia do Sol leva para chegar aqui. Ou seja, é possível que a Terra estivesse, naquela ocasião, numa distância mais ou menos a mesma do que está hoje, com pequenas diferenças. Porque o nosso sistema calendarial já mudou, já houve alterações de eixo e distância da Terra em relação ao Sol. Há indícios disso. Né? Mesmo na arqueologia, que pesquisa e investiga esse tipo de coisa. Bom, houve o acidente. O que o acidente fez, basicamente? Né? O acidente pegou os circuitos do nosso corpo etérico, vamos desenhar aqui uma criatura etérica, um circuito eletrônico que vocês sabem que é de grande complexidade, é um circuito mutante, daquele tipo que nós falamos hoje na parte da manhã, não são plaquinhas fixas, né? São estruturas complexas que têm movimento permanente. O nosso corpo etérico foi varrido por essa energia, nos queimando circuitos em grande quantidade, estabelecendo um verdadeiro curto-circuito generalizado. Aí, o que acontece? Um longo período em que a humanidade, até o tempo H, que não se sabe quanto, voltou à barbárie. Viramos bichos de novo. Para vocês terem ideia do que aconteceu, pouquíssima gente eles conseguiram salvar, algumas pessoas conseguiram levar lá para baixo, outras retirar, foi um tempo muito pequeno. E esse comportamento do Sol foi imprevisível justamente por causa dessa guerra que antecedeu a toda a chegada dos estrangeiros. Os estrangeiros vieram para cá justamente porque o sistema estava com uma série de oportunidades novas em função do desastre que havia acontecido aqui. Mas eles falaram, os estrangeiros chegaram e foram avisados, olha, o negócio aqui está meio complicado, tudo bem, vocês vão se estabelecer aqui, não tem um planeta adequado para vocês podem até trazer um de fora, legal, mas fiquem sabendo,
Desde essa guerra que aconteceu aqui, o Sol passa a ser uma grande incógnita. Nenhuma ciência avançada teria condições de prever, a partir de então, o seu comportamento. E apesar de toda a tecnologia para acompanhar as transformações do Sol, suas modificações de humor, né, não foi suficiente para prever esse cataclismo, que destruiu o nosso corpo etérico fortemente, uma danificação muito grave. Esse corpo, gente, ele é um corpo relativamente artificial, ele estava sendo fabricado, ainda não era um corpo consolidado. A mesma energia praticamente não mexeu com outros povos, não o afetou tanto. Afetou, sim, o grupo de estrangeiros que estavam justamente nesse experimento aqui. Era um corpo ainda inadaptado, um corpo que não tinha ainda as suas energias telúricas assentadas, nem sua composição cósmica ajustada. Era uma situação de trânsito, por isso abalou-se de uma maneira notável. Quando foi isso, também não sabemos. Bianca fala do acidente, mas também não diz quando foi. Bom, viramos bichos. Mas o negócio foi tão complicado, inclusive em nível de sistema solar também, que os ETs falam, por eras incontáveis, lá vem de novo a mesma expressão, HI. Por eras incontáveis, portanto não sabemos que data é essa, nós ficamos em quarentena. Talvez, se nós fizéssemos uma comparação desses segmentos aqui, esse tempo, isso aqui, tudo somado, talvez não dê o tempo que nós ficamos isolados. Eu acredito que seja o maior intervalo aí desse período, ou seja, o tempo que nós ficamos largado às traças, porque não havia o que fazer. Só o tempo, o passar, o suceder realmente dos acontecimentos e, sobretudo, a espera de que o sistema solar, por exemplo, desse algumas voltas na galáxia inteira para se reposicionar, buscando uma posição favorável ao reinício da atividade, da experiência. Portanto, foi uma espera ou um abandono estratégico, isto é, ele não foi um desleixo por quem quer que, enfim, pelos responsáveis. Na verdade, eu acredito, isso é a minha visão da coisa, há alguns textos que falam coisas que, enfim, você pode deduzir isso, de que não foi um abandono no sentido, deixa esse povo aí, virou bicho, não é isso. Na verdade, era necessário a espera de um tempo para que o projeto fosse retomado. Esse talvez, portanto, o intervalo HI, talvez seja maior intervalo de todos esses, possivelmente tudo isso aqui antes seja um tempo menor do que esse tempo que ficamos de quarentena, esperando a oportunidade galáctica para a retomada do projeto. E eu coloco um ponto final aqui, isto é, esse tempo I, justamente quando acontece a volta, vamos colocar aqui, dos ETs. Isto é, quem volta? Estrangeiros que chegaram, gente, apenas uma fração começou a nascer na Terra. O resto tirou o time. Um monte deles falou, não podemos fazer mais nada por enquanto. Nossa experiência foi temporariamente frustrada. Não temos o que fazer, temos que aguardar. Esse agrupamento inteiro, com outros companheiros e amigos dessa estrutura toda, migraram, foram embora. Foram para onde?
Quando esses estrangeiros chegaram nesse universo, o universo de Maramaiã, vocês se lembram que eles foram ocupar 7 sistemas solares. 3, 4, 5, 6, 7. Um deles é esse. É o sistema de Ors. Como houve o acidente aqui, eles foram embora. Foram para as bases que eles montaram nesses outros sistemas solares. Quais são esses sistemas? Só existem nomes enigmáticos, mas existem desconfianças sobre quais seriam. É possível, por exemplo, que alguns desses sistemas solares façam parte da constelação das Pleiades, né? Sírios mesmo, Sírios, que carrega um monte de planeta, que tem uma importância incrível no processo espiritual terrestre. Mestre Jesus, por exemplo, é de origem de Sírios, de um planeta de Sírios. É possível que existam outras. Aldebaran pode fazer parte também, que é um sol gigantesco, carrega também uma pancada de planetas, inclusive carrega uma espécie de um mini sistema solar dentro, quer dizer, são satélites tão grandes de um dos planetas de Aldebaran, que um dia que vocês forem lá, vocês plantarem os pés nesse planeta, vocês vão ver uma quantidade de luas gigantescas girando. É tão impressionante essa cena, e muita gente conhece Aldebaran aqui na Terra, né? Tem muita gente de Aldebaran aqui na Terra. Muito bem, foram embora, se mandaram. Não havia o que fazer, gente, né? Possivelmente. Não se tratou, portanto, de um abandono nesse tempo aqui. Eles voltam. Ó, eles quem voltam? Essa turma que se mandou. Começa a chegar o povo das Pleiades. Estão aí, né? Um monte de casos pleidianos na Terra. Mas isso foi há bastante tempo. Sírios. Começou a voltar, pessoal de Aldebaran, de não sei mais onde, porque os nomes que eles dão não servem para a gente identificar as estrelas. Nós temos nomes astronômicos das estrelas, eles batizam com os nomes mais variados possível, então é impossível saber quem é quem nessa história aqui. Muito bem, voltaram e novamente reacionaram, ou tiveram, talvez tenham mantido alguma coisa em Vênus, né? Montaram uma infraestrutura na Lua, muito importante, e também num satélite de Júpiter, que é Ganímedes, onde montaram uma base muito importante para o reinício das atividades. Voltaram. Olha aqui. Então, a palavra lá é reencontro. Voltaram aqui. E começaram as experiências para resgatar o homem da animalidade. Experiência vai, experiência volta, aquela complicação toda. A única solução que encontraram foi pegar um símio razoavelmente interessante do ponto de vista genético-biológico e começaram a trabalhar com essa criatura aqui, com uma herança animal violenta, né, para tentar resgatar as características que já haviam sido conquistadas no passado. Aí dá um problema danado, né? Mas é dessa maneira que eles começam. Recriam o processo todo. Só que essa volta e esse trabalho não foi feito de maneira coordenada. No início, era o seguinte, a cidade de fulano de tal, um extraterrestre que veio lá não sei de onde, a cidade não sei de quem, a colônia não sei de onde, a base não sei de quem mais. Ou seja, a Terra estava loteada, né? Os grupos que vieram iniciar o trabalho de resgate da condição humana original não atuaram de maneira coordenada e conjunta. Eles formaram projetos ilhados. Hã? Muito bem, preste bem atenção, guarde bem essa informação. E a coisa vai adiante, até não se sabe também quanto tempo. Houve muitas dificuldades nesse processo. Acontece um outro tempo aqui, J, em que resolve-se coordenar os esforços. Monta-se uma estrutura. Aí começam muitas dúvidas sobre onde é que começa a fraternidade branca, a Irmandade dos Sete Raios. Eu até hoje, juro, apesar de já ter divulgado tantas situações, eu mesmo me embanando. Eu realmente não sei
Como? Porque não são claros os textos. Aonde nasce a Fraternidade Branca? Será que a Fraternidade Branca nasce nesse projeto de coordenação? Será que ela nasce no projeto de recuperação? Será que a Fraternidade Branca, ou pelo menos a Irmandade dos Sete Raios, já existia no início do projeto com a chegada dos estrangeiros? Tem textos que você pensa que é aqui. Por quê? Porque o próprio nome Fraternidade Branca vem da ideia de muitas bandeiras que, acionadas por um interesse superior, geram a cor branca. A cor branca é a mistura de todas elas. E falam dessas bandeiras dos 11 povos que vieram de fora. Ora, ao falarem isso aqui, eles estão, eu acredito, se referindo a esse tempo. Mas em outras situações a gente imagina que é esse projeto aqui, o início do projeto da implantação dos estrangeiros aqui. E não começaram com os estrangeiros. As primeiras criaturas humanas que eles conseguiram fazer com que desse certo aqui foram os que vieram com a terra de Sírios, o grupo autóctone. Vocês, alguns conhecem essa história. Quem está voando, né, retoma isso nas fitas de alguma maneira para pegar esse conhecimento. Nós não temos agora como repetir isso agora, infelizmente, porque demora. Muito bem, mas em algum momento o fato concreto e o que se tem de mensagem objetiva, porque eles não usam expressões fraternidade branca, eles não usam isso. Eles falam dos senhores, falam da autoespiritualidade, falam do governo, falam dessas coisas. A tradução a gente faz. Houve um momento que o projeto começa a ser coordenado. Não era mais uma coisa assim, porque antigamente era a cidade do extraterrestre tal. Nominado, é um tipo tratado aqui de Tordesilhas, ou então, não, capitanias hereditárias, melhor dizendo, né? Era uma coisa nessa linha. E esse sistema foi abandonado e houve então uma coordenação aqui. Quando foi isso? Não sabemos. Começa um projeto coordenado. Aí, gente, a gente começa a chegar na mensagem. Projeto coordenado, muito bem, consegue recuperar, aí começam a formar os confederados, um monte de gente vem nos ajudar, gente de outros sistemas, começam a formar essa grande confraria dos confederados, tem um chefão aí que começa a coordenar esse trabalho de gente de fora, monta-se o Projeto Terra, o chamado Grande Plano de Recuperação, né? Há toda aqui uma série de procedimentos muito interessantes, para que, enfim, a coisa vá adiante. E tem um ponto aqui, muito sério, que alguém chega e fala assim, devia ser mineiro, vala, meu Deus do céu, né? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo por quê? Porque nós tínhamos aqui um prazo galáctico para ser cumprido. A partir de um certo ponto, de um certo tempo cósmico, esse projeto teria que estar suficientemente concluído sob pena do enraizamento dessas criaturas não terem tempo hábil para acontecer. Nós tínhamos um prazo de enraizamento. Findo aquele prazo, não enraizou, tira o time, vai fazer a sua bodega em outro lugar. E a coisa apressou-se aqui. Aqui entra um momento dramático. Alguém muito evoluído, lá da casa de Maramaiã, chega e fala, deixa comigo. Nós conhecemos a era dos avatares. Os grandes mestres entram, então, num trabalho gigantesco de fazer com que o tempo renda o suficiente para que o sistema solar, com a sua humanidade, e particularmente a Terra, com o seu projeto específico, chegue num ponto aqui, que letra nós estamos? É H-I-J-K. Chega num ponto K, em condições de entrar uma nova região do espaço, e beleza, com seus circuitos todos integrados novamente, tudo funcionando, beleza. Para isso mobilizaram muita gente, muita gente. Pegavam os nossos circuitos e falava, quem tem essa placa número 6742/31 BCD, em perfeitas condições. Ah, é um povo lá não sei de onde, cata um deles. E foi assim que as coisas foram feitas. Por isso os ufólogos não entendem por que tem tanta gente interessada na humanidade. Por que tantas visitas, essa coisa toda? Por que tanto contato da humanidade com gente de fora? É porque nós estamos precisando resgatar todos os circuitos que perdemos. Esses circuitos estão sendo retirados de povos, de raças, de grupos étnicos espaciais,
para implantar na gente pelos meios mais diversos, inclusive da inseminação direta, relação sexual direta de gente de fora com gente da Terra, né? E essas coisas têm acontecido de uma maneira intensa ao longo de toda a história conhecida e desconhecida da humanidade. Povos os mais diversos. Nós queimamos circuitos etéricos da nossa fase dina, gente, quando ainda a nossa centelha ainda estava envolvida com o processo de evolução, ainda como dina, como intraterrestre no nosso mundo original. Imagina, nós queimamos circuitos que não tinha mais na praça. Estavam fora de uso. Tiveram que ir atrás desses negócios para remontar os 144 mil sistemas que integram a eletrônica do corpo etérico. Olha o número, né? É o tal do salvo, serão salvos 144 mil, só que não acrescenta circuitos eletrônicos, etc, né? A fiação estava ruim, o negócio estava feio para danar. Tinha negócio aqui, ninguém sabia nem como reconstituir. Muito bom. A experiência foi indo, etc., com sucesso, conseguiram recuperar, entraram Avatar, porque o nosso universo atual, Maramayã, né, vamos representar aqui por uma bolha, ele é conectado com o nosso universo original. Esse aqui é o universo novo, né, Maramayã. É onde estamos. Maramayã. E nós estamos lá no Admaron. Ou Admar Aron. Aron. Muito bem. Eles se conectam aqui nessa fase. Tem esse anel, esses quadrantes de conexão. Mudamos de universo. Haviam coisas, por exemplo, que nós perdemos aqui nesse sistema, que foram desenvolvidos em Admaron ainda, e não em Maramayã. Um processo incrível envolvendo os espaciais interplanetários, intraterrestres desses grupos daqui de Admaron, intras daqui, de vários sistemas galácticos, etc. Tudo para recompor. E olhe bem, lembra bem o que a gente falou hoje de manhã, em outras ocasiões também, gente. Esse universo aqui e esse universo aqui cada um deles só vai encontrar a sua solução quando todos os seus indivíduos cederem à informação que cada um cada um tem nesse jogo de quebra-cabeça. Por isso nada pode se perder. Nenhum sequer indivíduo que tenha sido gerado em Admaron ou em Maramayã é descartável. Porque esse universo só se resolve se todas as informações forem, enfim, conectadas entre si, formando o quebra-cabeça e solucionando o sistema. Se a Terra está em stand-by, parada por causa de um acidente, etc., todo o universo de Maramayã, de alguma forma, está esperando que aquele ponto se solucione para que o processo continue a evoluir com a rapidez necessária. É como se nós estivéssemos com saúde perfeita, mas de repente, tem um negócio lá, um fígado, qualquer coisa que não está funcionando legal. Então é necessário a correção daquele subsistema para que então, a partir daí, o organismo todo possa voltar a funcionar legal, né? Então, de alguma forma, a experiência terrestre não deixa de ser, não gosto de usar a expressão um tumor, mas é, digamos assim, uma fratura exposta no sistema, né? É um pouco, um tumor é um negócio às vezes sério, né? Uma fratura exposta. É uma engrenagem emperrada, sem dente, uma embreagem queimada, um troço qualquer está lá e precisa ser resolvido. Por isso interessa para um monte de gente. Você pode perguntar aí, os ufólogos, e muita gente, inclusive, o pessoal mais cético, fala assim, mas o que um extraterrestre lá da galáxia onde se interessa para o município de Varginha? Meu Deus, não é assim. Essa pergunta é de uma ignorância total, né? Nem desconfio que o cara de Varginha mora lá embaixo de Varginha mesmo, né? Então, a história é outra. Infelizmente, essas perguntas não têm qualquer sentido. Pura bobagem. Exatamente. Não, e mais do que isso, Amar, veja bem, na equação de Maramayã, quer dizer, na equação cósmica desse universo,
só existem indivíduos, quer dizer, só existem criaturas individualizadas, porque cada uma delas representa um segredo do conjunto. Segredo que pertence ao Criador, quer dizer, ele existe, está espalhado pelas criaturas, ele é a razão de ser das próprias criaturas. Mas não sabemos o que é isso. Isso é que eu chamo linguagem de máquina do reino. É uma coisa que transcende a capacidade de compreensão das próprias criaturas. O planeta Terra também tem uma chave, o Sol, o sistema solar, a galáxia, todos são criaturas. Cada átomo tem uma chave que interessa ao sistema como um todo. Esse sistema só vai se solucionar se essa informação vital fluir, se integrar, interagir e se solucionar no conjunto. Ok? Por isso, todas as partes são importantíssimas. E volto a dizer, só há uma atmosfera na qual essas informações podem fluir e permitindo a conexão das criaturas. Sem a atmosfera do amor, as conexões ficam suspensas, não há plugagem, não há encontro. Bom, muito bem, recebemos a ajuda de Maramaiã, nosso casal raiz cósmico, a divindade local do nosso universo, que da alta cúpula de Maramaiã, alguém, a energia muito poderosa de Maramaiã, representada por hierarquia crística, vem se manifestar aqui no sistema solar. É como se a sua mente mandasse um comando para curar o seu fígado. Deu para entender? A mente desse universo manda um comando energético lá para curar a Terra. Isso chama-se hierarquia crística, energia superior da raiz do sistema, ocupando-se dramaticamente de uma questão localizada, mas que interessa ao sistema inteiro. Essas energias crísticas superiores estão representadas na Terra, a partir de um certo momento, por seres de altíssimo gabarito espiritual, inaugurando a era dos avatares, os grandes mestres. A partir de quando Jesus faz parte, Bempandira, o mestre Sananda faz parte dessa estrutura? Será que ele já estava aqui antes? Será que ele entrou para coordenar? Será que ele estava na volta? Ou será que ele estava aqui no começo, porque a Terra, no começo, veio de Sírios, e ele é de Sírios. Ele é de um planeta de Sírio, vizinho ao planeta de Avis, de onde a Terra veio. Será que Mestre Jesus está conosco desde o início? Ou será que ele vem mais tarde? O fato é que ele é um ser de tão elevada potência espiritual que Maramaiã, o casal raiz, se utiliza do seu poder espiritual, que barulho, do seu poder espiritual, da sua capacidade de canalização superior, para a manifestação na Terra dessas hierarquias, dessa potência crística vinda do alto. Dentre outros grandes mestres de luz que já passaram, às vezes anonimamente, pela história da humanidade. Bom, mas aqui, gente, é que começa a acontecer uma coisa que nos interessa particularmente. A humanidade, enfim, se recupera, se desenvolve e começa a querer bater as asinhas sozinha. Começa a acontecer alguns problemas, algumas placas mal resolvidas, e eles resolvem montar uma experiência para corrigir um problema que estava acontecendo durante o programa de recuperação. Eles montam um grande laboratório. Um laboratório especial, foi construído num local da Terra. Ele era também parcialmente subterrâneo, parcialmente na superfície. E ele recebeu um nome, esse laboratório. Ashara Bas. Ashara Bas. O que é esse laboratório? Qual era o problema? O problema é que à medida que as criaturas recuperadas entravam em contato com os amigos do espaço, em vez de ter com eles uma relação de fraternidade, tinha uma relação de adoração. Ok? Nós tínhamos um circuito danificado, de tal maneira que quando os seres elevados se manifestavam, nós entrávamos num processo de adoração e não de relação de fraternidade, de irmandade.
Porque, gente, criaturas evoluídas são do reino humano tanto quanto nós somos. Não existe para ser adorados, no entanto foram. Grandes mestres foram adorados e transformados em deuses. Vem que o alemão lá está certo, né? O Erich von Däniken. Eram os deuses, astronautas, de fato. Quando nós falamos, portanto, voltando à questão de como funciona uma missão Ors-Sinaran, palavra que o senhor sabe que significa viagem de paz ao mundo de Ors. Ors é o nosso sol, você já sabe. Viagem de paz não é no sentido da ausência de guerra, é a paz decorrente do conhecimento. Então, eles estão levando conhecimento numa faixa de percepção para a mente ocidental com educação judaico-cristã. A mente cartesiana, aqueles camaradas que precisam entender as coisas logicamente para aceitar essas coisas. Os ETs de Ors-Sinaran trabalham exatamente assim. Eles procuram agenciar, inclusive, conhecimentos já disponíveis, já desenvolvidos, ou que já foram trazidos à Terra por outros caminhos, tentando adaptá-lo, no sentido, sobretudo, de tirar o caráter místico, transcendente, para colocá-lo num outro nível de percepção. Portanto, permitindo uma abordagem, eu diria, vamos dizer assim, mais técnica. Eu conheço um monte de gente de formação marxista que, em workshops comigo, principalmente em Brasília, eles acabaram admitindo todas essas coisas simplesmente porque não cheirava religião. Na verdade, a dificuldade deles é realmente com a religião, né? Mas os assuntos que estamos tratando são os mesmos que a religiosidade, através das tradições, tratam. Só que elas tratam de uma perspectiva inteiramente metafísica, simbólica, né? Então, fala assim, porque era o amor de nossos mentores para a comunidade. É diferente você chegar para o sujeito de mente cartesiana e falar em planos vibratórios, emissão de onda, reverberação, caleidoscópio. É outro barato, é a mesma coisa. Mas um é devocional na perspectiva dele, né? O outro não, é técnico. Tanto é que ele fala, isso eu entendo. Esse Deus eu aceito, né? Ou seja, porque os ETs estão trabalhando no sentido de dar uma configuração adequada ao nosso tempo. Não é mais uma mentira engendrada. O que eles estão é revelando as coisas como elas são. Agora, por outro lado, se um monte de gente hoje materialista conseguiu se livrar da abordagem clássica religiosa, eles deram passos importantes. Consolidaram coisas importantes no crescimento espiritual deles. Eles são mais evoluídos do ponto de vista espiritual do que um monte de gente que está dentro das igrejas comungando todo dia. Estão parados no tempo. Não perceberam um monte de transformação que precisa ocorrer. Não quero generalizar, mas esse fenômeno ocorre, né? Muitas vezes eu já vi de preto velho falar que eu acredito mais em gente que pega metralhadora e vai tentar resolver o problema social na base da pancadaria, mas que acredita naquilo, do que um bando de beato medroso que está dentro da igreja comungando todo dia com medo de pecado, ou com medo de ir para o inferno, ou sei lá o quê, ou porque pecou na adolescência, ou pulou o muro não sei aonde, e está até hoje se culpando do processo, né? Veja que situação complicada. O entendimento sobre padrão vibratório, portanto sobre níveis de evolução espiritual, não pode ser colocado como normalmente de maneira muito, muito simples. A coisa é muito complicada. Nós temos, às vezes, setores muito avançados na gente e temos outros setores primitivos, ainda, enfim, passíveis de transformações grandes, que precisam, às vezes, ser aceleradas. Por isso entram essas lentes, né? Essa espécie de prismas, esses cristais, para dar uma adequada oportunidade, né, para que as energias que estão valendo para todo mundo possam atingir aquele indivíduo justamente onde ele mais precisa. Essa é talvez uma das funções mais técnicas da presença extraterrestre em nós.
Então, vocês veem, eles não vêm ajudar especificamente uma pessoa. Isso, aliás, eu queria colocar da maneira, porque vocês compreenderem bem. Se eles vêm ajudar uma pessoa específica, dentro de um mundo dela, tem 5,5 bilhões de pessoas nascidas aí na Terra, eles não vêm porque gostam daquela pessoa. É porque eles fazem um mapeamento, uma varredura desse sistema todo e vão descobrir, perceber onde é que está um nó, quem é que está segurando uma informação que não está andando no sistema. Aí vão lá, vasculho, achei. É um corretor de imóveis que mora no subúrbio de Nova York. Esse sujeito tem uma informação que o sistema precisa, mas ele está com uma problemática especial assim, rancoroso, com ódio, com raiva, ressentido, estou com baixa autoestima, não sei o que, blá, blá. A informação está prisioneira dele. Então, alterações que importantes para o caleidoscópico grande mudar, vamos supor que lá na raia 6 tem que haver uma grande transformação. Falta uma informação, um elemento do circuito. Vão atrás dela, estava lá com o tal do corretor de imóveis que mora no subúrbio de Nova York. Pegam aquele cara, tacam uma lente nele, né? A informação começa a ser administrada de tal maneira que ela vai lá e permite a alteração do 6. Quando o 6 altera, vem energia de volta, que vai chegar também no tal do camarada lá, o tal do corretor de imóveis, que vai ter as alterações que ele precisava ter. Ele muda. Então, veja, são intervenções amorosas que beneficiam o indivíduo na medida em que ele, liberando informações para o grande sistema, ele viabiliza transformações coletivas que são importantes para ele mesmo. Então, é uma espécie de substituição do egoísmo dele. E ele saca por outros caminhos. Só que isso tem vamos dizer, isso tem o seu golpe de Ariadne, né? Quer dizer, o sujeito leva na cabeça depois por conta desse tipo de coisa, porque ele retém uma informação. No momento que artificialmente tiram aquela informação dele, dão uma ajudinha, né? A energia que volta também é uma violência, porque ele não estava inteiramente azeitado para receber o que vem de volta, né? Quando a gente está pronto, a gente emite naturalmente, também recebe naturalmente. Mas quando a gente segura e vê um sujeito e tira, tá? Aí você se sente meio embananado e lá vem o negócio de volta. Né? Quer dizer, o camarada derruba. Claro, ele avançou, mas a duras penas. Né? Às vezes, realmente, a coisa é tão dramática que a dose é grande. Né? Principalmente para indivíduos que acham que são zés ninguém no mundo e, no entanto, não desconfiam que eles estão com um subsistema importantíssimo para a solução de uma questão terrestre. Ele acha que ele é um Zé Ninguém, não acredita, não emite o padrão vibratório dele, não acredita em si. Portanto, ele não é uma estação transmissora. E, às vezes, portanto, nem receptora. Fica perdido na multidão, à toa. É a coisa dos dons, sobre os quais teremos que falar hoje, para poder falar no nosso tema de hoje. Né? Então, veja como funcionam as missões espaciais. Eles entram aí, eles entram nos sistemas de lente, porque constroem aparelhos desse nível. Eles entram na avaliação e na varredura constante, principalmente disso aqui. Quer dizer, a parte artificial, né? É o caleidoscópio artificial que está permitindo os ajustes planetários necessários para a correção desse incidente, ou desse acidente, ou dos resultados desse acidente. Porque o grande lance é devolver a Terra ao circuito natural de evolução. A Terra passará agora a ser como que filha do Sol, embora não seja originalmente. Ela está sendo implantada no sistema solar ainda. No momento em que ela volta para... Ela é liberada da parte artificial, a Terra passa a ser como que filha legítima do nosso Sol, com todas as interligações energéticas, completamente comprometida com a evolução do sistema, sujeitas enfim, a todas as regalias que o Sol já emite para todo o seu sistema. Né? A evolução dela já vai estar interligada com a evolução do sistema e assim. E nós todos passaremos a ser filhos legítimos da Terra, como se tivéssemos origem aqui. É um transplante de ovos no ninhos de pardal. Né? Os ovos vieram de outra fêmea, de outro ninho, mas chega no momento que os bichinhos nascem, a mãe aceita, ele fica filho daquele ninho e filho daquele pardalzinho. Não interessa de onde vem, enraizamos no novo ninho. Esse quadro facilita o entendimento de como funcionam as ordens espaciais. Você imagina uma
A Terra, como está navegando, pode pegar uma rota de trânsito espacial importante. Um meridiano solar qualquer, que liga dois sistemas solares, que não tem nada a ver com o nosso, vamos supor. Muito bem. Quando nós estamos interceptando rotas, muitas criaturas, né, avançadas fazem a leitura desse sistema, percebem imediatamente que a Terra é um planeta de expiação, segundo os espíritas, é uma escola de deuses, segundo a teurgia. Enfim, tem muitos nomes, né? Uns dizem que é o purgatório mesmo, né? Enfim, a Terra tem um projeto artificial de recuperação. Imediatamente, se a nave, ou se aquele povo pode fazer uma leitura desse negócio e entender onde eles podem colaborar, eles colaboram. Então, veja, as missões, elas podem ser efêmeras e rápidas. Podem resultar de uma simples passagem da criatura por aqui, né? Ou podem eventualmente ser permanentes na medida em que muitas dessas missões acabam se estabelecendo no próprio planeta, em regiões subterrâneas, viajando com o planeta pelo tempo que for necessário, porque eles seguram grande parte dessas estruturas artificiais. Um dia eles vão embora, porque não haverá mais necessidade. Entende? Eles são os como é que eu diria, muitas vezes os projetistas mesmo dessa parte artificial. Agora, toda essa coisa artificial, gente, isso foi feita pelo nosso próprio povo. O povo do qual fazemos parte. Eles construíram essa lente artificial que recebe a ajuda de tanta gente, de tantos outros povos. Isso é obra nossa, da nossa própria consciência, e todos nós estamos continuamente interagindo com essa dimensão, com esse verdinho ali, né? Com aquele halo verde que é uma espécie de um caleidoscópio artificial, local, terrestre. Orsinarã não foge à regra. Ela reúne seres que têm conhecimentos em muitos campos diferentes, são povos diferentes, eles reúnem biotipos, inclusive, bastante diferentes, têm procedência as mais diversas, mas são vinculados energeticamente a Aldebaran. É a base de operações dele, é uma espécie de um centro que mantém umbilicado eles aqui na Terra, porque é uma missão que optou por um compromisso mais duradouro, mais permanente. Eles se estabeleceram aqui. Grande parte das criaturas que integram Orsinarã nasceram na Terra, viveram na Terra, inclusive em países bem modernos, bem recentes. Há deles vivendo nos Estados Unidos, vivendo na França, vivendo no Canadá, vivendo aqui na Argentina, na Venezuela, né? Não sabemos quem são, na Rússia, né? Desde há muitos anos atrás que eu fiquei sabendo que eu conheceria uma pessoa ligada a Orsinarã, que é um parapsicólogo do sistema trabalhando na Rússia. Né? A Rússia mudou tanto, é um homem mais velho que eu, ele tem lá seus 55 para 65 anos, imagino, que às vezes eu tenho a impressão de vê-lo psiquicamente. Um dia eu vou conhecer esse cara, não sei, dizem que sim, que sei lá, um dia aí vai acontecer, pode acontecer isso. É um dos muitos caras que são de fora, que nasceram aqui, que têm uma certa consciência de que são de fora e que trabalham basicamente fora do plano do plano físico, né? Portanto, enquanto dormem, e exercem atividades de elucidação, de informação, de formação de novas consciências ou de desenvolvimento de frentes pioneiras de trabalho quando estão na matéria. Esse cara, ele trabalha no campo da parapsicologia, vem investigando o fenômeno aqui. Fora do corpo físico, enquanto ele dorme, ele desenvolve as atividades concernentes aos objetivos de Orsinarã. Há sempre essa dupla atividade. Né? E todos esse agrupamento de Orsinarã, como aliás a esmagadora maioria das missões espaciais, trabalham sempre dentro do plano da complementaridade. São sempre casais. Sempre são casais. Né? Todos esses agrupamentos. Bom, então isso é como funciona Orsinarã. Né? Orsinarã trabalha fundamentalmente para desenvolver na consciência dos indivíduos, na expectativa de que eles levem esse conhecimento para o coração, numa perspectiva adequada para a mente cartesiana ocidental, aquela que demanda conhecimentos lógicos, entendimento das coisas. Esse tipo de mente fala, puxa vida, Gonzaga, agora eu entendi tudo. Ou então, esse tipo de coisa eu aceito, isso eu compreendo.
As pessoas que se sentem bem com a maneira como os espaciais ensinam e divulgam as coisas relativas à vida, à existência, à evolução, etc., os que se sintonizam com esse tipo de coisa, são exatamente os alvos, isto é, aquelas pessoas para quem eles estão trabalhando, né? Todos nós, de alguma forma. Eu sou uma pessoa que, se eu não compreendo, se eu não entendo, se eu não vejo a lógica de uma coisa, eu tenho muita dificuldade de aceitar, né? Então, por exemplo, anjos, né? Enquanto eu não entendi o que é anjos na perspectiva deles, eu não ia absolutamente aceitar o anjo católico medieval. Tem gente que, não quero explicação nenhuma. Anjo para mim é uma criatura alada, bonita, que nos protege, que guarda o meu automóvel, a minha casa, a portaria do meu prédio, né? E assim vai. Quer dizer, cada um entende do jeito que quiser. Mas as coisas não são assim. E quem está a fim de querer saber mesmo, né? Porque por trás disso, dessa fumaça toda, tem verdade. Ou seja, tem um monte de gente interessada em anjo. Você não pode falar, anjo não existe. Não, existe. Agora, não é bem o que as pessoas acham que eles são. E, por outro lado, não se ocupam das coisas que as pessoas acham que eles se ocupam, né? Por causa de poucos exemplos, por exemplo, de intervenções angélicas que permitiram as pessoas escapar de situações aflitivas, né? Todo mundo acha, eu tenho um anjo que me protege. Né? Vem logo o esquemão, ele gosta de mim, né? Ele está atento a mim. Na verdade, é um sistema de coisa muito mais amplo. Imagine se um sujeito desencarna antes de liberar certa estrutura e de receber certas informações, ele prejudica o sistema inteiro. Então são vigilantes do funcionamento dessa máquina. Ele não atuou sobre o indivíduo em função do mérito exclusivo dele. Às vezes até por causa do demérito, exatamente porque ele está precisando ainda passar por uma série de situações, por isso ele recebeu uma atenção que parece ser pessoal, mas na verdade é uma atenção amorosa para com a totalidade. Eles têm essa perspectiva de visão global, de unidade, que nós infelizmente perdemos. Orsinarã tem seres de várias famílias espaciais, tem baixinhos intraterrestres, tanto da linha Zutzi Hamad quanto Ada Hamad, tem grupos bastante primitivos associados, trabalham com desencarnados também, eles fazem sociedade com desencarnados iluminados, quer dizer, seres que já têm uma boa desenvoltura espiritual, trabalho com encarnados também, trabalho com extraterrestres encarnados ligados a outros agrupamentos, são missões que apresentam uma complexidade funcional muito grande, e a finalidade, eles invadiram universidades, invadiram mídia, né? Invadiram vários setores de atividade profissional, sempre com basicamente a mesma finalidade. Na educação também tem muito deles, sempre com a finalidade de explicar as coisas de uma outra maneira, para que o homem ocidental, esse que tem a formação cartesiana de cabeça, fragmentada, possa compreender, abrir os seus horizontes, abrir a sua cachola, no sentido da compreensão de um universo diferente, mais amplo. É importante isso porque o choque cultural para esses indivíduos que têm uma mente extremamente estruturada, rígida, seria muito grande, porque há muitas coisas que não poderiam ser entendidas.